Erro número 1. Dar mais importância ao salário do que ao patrimônio líquido. Existe uma crença popular que nos faz pensar que quem ganha mais do que a gente está muito melhor financeiramente, porque é isso que parece do lado de fora. Tem carros melhores, roupas melhores, brinquedos mais caros, vão de férias para lugares melhores. Mas nem sempre é assim. Um estilo de vida mais sofisticado também pode significar dívidas maiores, e muitas vezes custa para a gente acreditar nisso. Inclusive, pensamos, se eu ganhasse o que ele ganha, meus problemas financeiros estariam totalmente resolvidos. Mas, na verdade, o que realmente importa é o seu patrimônio líquido, muito mais do que o seu salário, e é esse número que você precisa fazer crescer. A boa notícia é que você pode aumentar seu patrimônio líquido com o mesmo salário que tem agora. Erro número 2. Não ter um fundo de emergência. Mesmo que sejamos super otimistas e estejamos sempre vendo o lado positivo das coisas, a verdade é que não podemos evitar que coisas ruins aconteçam. O que podemos evitar é estar despreparados, e, para isso, é necessário poupar. Não se trata de guardar dinheiro caso algo ruim aconteça, é preciso estar preparado para quando algo ruim acontecer, porque, se tem uma coisa certa na vida, é que nem tudo são flores. Assim como existem tempos bons, também existem tempos ruins. Ter um fundo de emergência, com o dinheiro já separado, nos dá a tranquilidade de poder focar toda a nossa energia na parte emocional do trauma que essa emergência pode trazer. Se não temos um fundo de emergência, é muito provável que acabemos recorrendo a dívidas para conseguir lidar com a situação. E se essa emergência tiver uma carga emocional muito grande, a última coisa em que vamos pensar naquele momento é no dinheiro, o que nos deixa vulneráveis a tomar decisões financeiras ruins, que podem nos prejudicar por muitos anos. Erro número 3. Considerar apenas o valor da parcela, em vez do custo total. Comprar parcelado é um dos nossos passatempos favoritos. Se temos um emprego, temos uma renda. E, se temos uma renda, logo nos oferecem cartões de crédito ou empréstimos pessoais, tudo para facilitar os pagamentos. Mas no momento em que nosso pensamento muda de posso pagar isso, para posso pagar a parcela mensal, aí é que começam os nossos problemas. Porque já sabemos que, nesse pagamento mensal, não estamos pagando apenas o item que compramos, estamos pagando também os juros. E se somarmos a isso o fato de que não compramos só uma coisa parcelada, porque isso vira quase uma espécie de vício, vamos acumulando uma coisinha aqui, outra ali. Como todos os valores parecem pequenos, não damos importância. E, pouco a pouco, vamos nos enchendo de dívidas e gastando cada vez mais dinheiro com juros. Dinheiro que poderíamos estar usando para comprar outras coisas ou investir. Pense assim, se você não tem o dinheiro para pagar à vista, é porque você não tem o dinheiro para pagar. Ponto. Erro número 4. Não saber para onde está indo seu dinheiro. Você sabe exatamente quanto dinheiro tem agora na sua conta bancária? A maioria das pessoas não sabe. A forma mais comum de gastar nosso dinheiro é a seguinte: enquanto tiver saldo na conta, vamos passando o débito. E no momento em que, ao pagar, aparece transação negada, logo pegamos o cartão de crédito e resolvemos o problema. E é nesse momento que temos certeza de que já gastamos tudo o que tínhamos, e que o resto do mês vai depender do cartão de crédito. E é nesse momento que surge a pergunta de 1 milhão: para onde foi todo o meu dinheiro? Se você nem sabe para onde o seu dinheiro está indo, vai ser muito difícil conseguir se organizar para que ele dure até o fim do mês. Por isso, a primeira coisa que você pode fazer para melhorar suas finanças é saber exatamente o que está fazendo com o seu dinheiro. Erro número 5. Não dedicar tempo às finanças pessoais. Tempo? Quem é que tem tempo para ficar anotando gastos? Sentar e fazer conta? Não, obrigado. Revisar extratos bancários? Agora não dá. Eu sei. O tempo é valioso, e é justamente por isso que, se você quer ter finanças saudáveis, precisa dedicar um pouco de tempo a elas. Você já parou para pensar na quantidade de horas que dedica para ganhar esse dinheiro, para depois nem saber para onde ele foi? Isso sim é uma verdadeira perda de tempo. O tempo é valioso, e, de novo, justamente por isso, suas finanças merecem atenção. Não precisa passar 2 horas por dia com a calculadora na mão, mas precisa dedicar algum tempo. Também não dá para esperar que tudo funcione perfeitamente se você nem sabe para onde seu dinheiro está indo. Aquilo em que você foca, cresce. E, se você quer fazer suas finanças crescerem, precisa focar nelas e dedicar um pouco do seu tempo. Erro número 6.
Planejar apenas a curto prazo. A gente só começa a pensar na aposentadoria quando está chegando aos 50. E, de forma geral, planejamos tudo a curto prazo. Se recebemos o salário mensalmente, planejamos nossas finanças para o mês atual, e olhe lá. Consideramos como extras alguns ganhos e também alguns gastos que não acontecem todo mês. Mas, na verdade, esses extras não são tão extras assim, porque se repetem ano após ano. Portanto, fazem parte da nossa realidade financeira e precisam ser administrados como tal. Mesmo que você receba 1 ou 2 vezes por mês, suas finanças precisam ser pensadas em pelo menos um horizonte de 1 ano. Faça orçamentos anuais e também acompanhe os ganhos e gastos de forma anual. Erro número 7. Não investir. Confesso que, alguns anos atrás, eu achava que investir era só para quem tinha dinheiro sobrando. Achava que, se alguém tinha um dinheiro a mais, aí sim podia pensar no que fazer com ele, e, como um luxo, investir. Jamais imaginei que uma pessoa comum, com um salário normal, poderia investir. Se a maioria das pessoas mal consegue chegar ao fim do mês, poupar já parece um luxo, e investir, então, um luxo exclusivo. Mas não é assim. Hoje em dia, investir está ao alcance de qualquer pessoa. E, com a situação atual, o que você não pode mais se dar ao luxo é de não investir. Pesquise e estude os diferentes tipos de investimento que existem até encontrar aquele que mais se adequa à sua realidade e ao seu perfil. Erro número 8. Investir dinheiro que você vai precisar. Seguindo no tema dos investimentos, outro erro muito comum é investir sem realmente saber o que está fazendo. E, principalmente, investir dinheiro que você vai precisar. Existem muitas estratégias de investimento de curto, médio e longo prazo, mas todas elas envolvem riscos. E esse risco você não só precisa conhecer, como também precisa estar disposto a aceitar. Se você já sabe que vai precisar daquele dinheiro em pouco tempo, o que não pode fazer é investir com uma estratégia de longo prazo. O mais provável é que, por desespero, você acabe sacando antes da hora e perdendo dinheiro. Pense no dinheiro para investir como dinheiro separado, que você não vai usar nunca. A ideia é que, com o tempo, você tem acumulado o suficiente para viver dos rendimentos dessas aplicações, ou seja, dos juros, dos lucros, mas não do capital em si. Erro número 9. Não ter objetivos financeiros. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas não alcançam o que querem é que nem sabem exatamente o que querem. Ter um objetivo é ter uma meta, um motivo, um propósito, o seu grande porquê. Se você não define um objetivo e tudo o que deseja é ter dinheiro suficiente para pagar as contas, dificilmente isso vai te manter motivado por muito tempo. Você precisa de um objetivo que te faça levantar da cama com vontade todas as manhãs, que te dê força para fazer aquelas coisas que você normalmente não tem vontade de fazer, que te motive de verdade. Se você nunca fez isso, pode ser que ache difícil, ou até estranho. Pode até pensar que isso é besteira. Ah, tá bom. Meu objetivo é ter 10 mil reais. Isso não muda a minha realidade agora. Mas o seu objetivo precisa ser algo que você realmente queira, algo que você deseje com todas as suas forças. Na verdade, o seu objetivo não é os 10 mil, e sim o que você vai fazer com ele, o que você quer mudar com esse dinheiro. Porque quando chegar o momento em que você tiver que sentar para organizar suas finanças, e estiver sem vontade, sem paciência, e sem querer nem olhar os números, é exatamente nesse momento que ter um objetivo claro vai fazer toda a diferença. Ele será o que vai te dar força para continuar. Erro número 10. Não aprender sobre finanças. Pode ser que você não goste de lidar com dinheiro, de gerenciar suas finanças. Mas você vive em sociedade. Portanto, gostando ou não, você está gerenciando, bem ou mal, mas está. E, já que precisa fazer isso, melhor fazer bem, certo? Mas, para isso, você precisa entender como o dinheiro funciona, conhecer conceitos básicos, entender princípios fundamentais. É normal que você não queira saber sobre um assunto justamente porque não entende nada dele. Mas quanto mais você aprender, mais controle e confiança terá, e menos medo ou rejeição sentirá. Aprender sempre dá trabalho, mas, uma vez que você começa a entender, isso desperta o interesse em aprender ainda mais. E quanto mais você souber sobre suas finanças, melhor elas vão ficar. Erro número 11. Ter apenas uma fonte de renda. Você com certeza já ouviu 1000 vezes a frase: não coloque todos os ovos na mesma cesta.
Essa frase costuma ser usada para falar sobre a importância da diversificação, algo que normalmente associamos a investimentos. Mas a gente esquece de pensar em de onde vêm os ovos, ou seja, a sua fonte de renda. O que acontece se amanhã você perder o emprego? Provavelmente você sairia correndo para procurar outro. E, se tiver alguma reserva financeira, usaria até conseguir se recolocar. Se tiver acesso ao seguro-desemprego, dependeria dele por um tempo até sair da situação. Mas e se o mercado de trabalho mudar? E se a sua profissão, ou o que você sabe fazer hoje, deixar de ser necessário? Ter apenas uma única fonte de renda é arriscado. Sim, eu sei que pensar em renda extra ou múltiplas fontes de renda ainda é difícil para muita gente. É um choque de mentalidade, porque fomos acostumados a pensar como se pensava antigamente. Trabalhar, receber salário e repetir até se aposentar. Como era o mercado de trabalho antigamente? Você conseguia um emprego e, se fosse um bom profissional, podia manter esse trabalho para a vida toda. Mas, hoje em dia, as coisas mudaram, e o que antes era considerado seguro, hoje já não é mais. Erro número 12. Gastar antes de ganhar. Não gaste mais do que você ganha. Você já deve ter ouvido isso milhares de vezes. Essa é uma das regras mais básicas das finanças pessoais, e eu deixei para o final justamente porque você já sabe disso de cor. Mas o problema não é saber ou não saber. O problema está em colocar em prática ou não. Se o que você ganha não está dando conta, é porque está gastando mais do que pode. E aí só existem duas soluções: ou você aumenta sua renda, ou você reduz seus gastos. Mas, em qualquer um dos dois casos, o primeiro passo é aprender a gerenciar o que você já tem. Porque é isso que vai te permitir aplicar essa regra de forma consistente. Lembre-se, não é sobre quanto você ganha. O problema não é o seu salário, e sim o seu patrimônio líquido, e como você organiza o que já tem. É isso que realmente faz a diferença. Reflita sobre esses 12 erros que acabamos de ver. Corrigi-los pode transformar completamente sua vida financeira. Se analisarmos esses 12 erros financeiros, podemos identificar 3 fatores fundamentais que são, de fato, a raiz desses problemas. Todos esses erros têm origem em impaciência, ignorância ou falta de previsão. Por isso, é muito importante que, além de tentar corrigir esses erros específicos, você se concentre em trabalhar para melhorar esses 3 aspectos da sua vida. Bom, por hoje é isso. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.